Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar continuidade à aula de número 10 de Matemática Básica para a galera que está se preparando para o Enem, para os vestibulares, para os institutos federais, seja exame de seleção, seja Proitec e para quem vai fazer concursos públicos, tá? Então nós vamos falar hoje de radiciação. Para iniciar a ideia de radiciação, eu vou puxar aqui um tópico de potenciação com expoente fracionário, tá? Que a gente viu isso aqui lá em potenciação. Então quem não viu essa aula de potenciação, aqui abaixo na descrição tá os links das aulas já gravadas. E no final desse vídeo vai ter um card também indicando a playlist com as aulas de matemática básica, beleza? Então vamos lá. Então potência com expoente fracionário. Então o que é que isso significa dizer? Significa dizer mais ou menos o seguinte, ó, que potenciação e radiciação, ela tem tudo a ver, eles estão entrelaçados, certo? Então observe que eu tenho um número azinho elevado a um expoente fracionário, e todas as vezes que eu tiver um número com um expoente fracionário, ele vai se transformar em um radical, certo? Ele vai ser uma radiciação. Então como é que a gente faz isso? É bem fácil, ó. Esse n, nós falamos que ele está tomando sol, tá? Vamos supor que aqui tivesse um solzinho aqui passando raios solares para ele. Então eu conservo o radical com radicando. Então observe que o azinho é o radicando, então eu vou conservar ele. Esse n, que ele está no sol, ele vem para a sombra, quer dizer, vem para dentro do radical. E esse p que está na sombra, ele vai para o sol, certo? Como é que a gente vê isso com números, professor? Então vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então eu tenho, ó, 2 elevado a 3 meios, certo? Ó, o 2, que é o radicando, que é minha base, eu vou conservar esse 2, certo? Ó, vou criar aqui um radical, onde o 3 que estava aqui tomando o sol, ele vem para a sombra, e esse 2 que estava na sombra, ele vem para o sol, certo? Então eu transformei aquele número que estava escrito como uma potência de expoente fracionário em um radical, em uma radiciação, beleza? Então é partindo dessa radiciação que a gente vai ver algumas propriedades e algumas aplicações. Então todas as vezes que vocês tiverem uma radiciação escrita nesse formato, certo? Esse n, ele é chamado de índice da raiz. Então isso aqui vai ser o índice, beleza? O azinho, professor, ele representa quem? O radicando. O bzinho, ele vai ser o expoente. A forma matemática, isso aqui é o radical. E o resultado desse radical, nós vamos ter a raiz, que é o czinho, certo? Então nós vamos trabalhar com essa ideia de radiciação a partir de agora. Então lembrando, toda e qualquer ideia de radiciação, esse valor de n, ele vai pertencer aos números naturais com uma observação. N tem que ser um número maior ou igual a 2, beleza? Uma outra observação que eu vou chamar a atenção é o seguinte, ó. Todas as vezes que você tiver o radical que não tiver implícito esse valor de n, certo? Ó, como esse exemplo aqui da observação, ó, esse n, professor, ele não está implícito, tá? Ele não foi mostrado aqui. Então nós vamos subentender que ele é 2, certo? Isso aqui é uma raiz quadrada, beleza? Então a gente vê muito isso aqui em calculadoras. O que é que diz essa propriedade 1? De a elevado a n com índice n. Então esse n, ele pode ser qualquer valor natural, com n maior ou igual a 2. Então se liguem, todas as vezes que você tiver o índice idêntico ao expoente, o resultado vai ser sempre o radicando, certo? Lembrando que esse valorzinho de a tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? Então nós vamos ter dois casos aqui para esse valor de a. Raiz quadrada de 2 ao quadrado com índice 2, certo? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Eu posso reescrever isso aqui usando aquela ideia de expoente fracionário. Então eu posso escrever mais ou menos assim, ó. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra passa para o sol, certo? Ó, e daqui eu poderia dividir 2 por 2, então nós vamos ter que esse resultado passa a ser 1. Então 2 elevado a 1, isso aqui é o próprio 2. Ou eu poderia resolver isso simplificando o índice da raiz com o expoente. Então o resultado ele passaria a ser 2. A propriedade 1.1, todas as vezes que você tiver a raiz de um quadrado perfeito, certo?
esse valor de A ele vai pertencer ao número inteiro. Como assim, professor? Então vamos ver aqui esse exemplo. Eu tenho uma equação quadrática incompleta, certo? Aqui. Então como é que a gente resolve ela? Então eu vou passar esse menos 1 para o segundo membro. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Então vai ficar o x ao quadrado equivale a 1. Então para que eu encontre esse valor de x, eu vou elevar ambos os membros aqui à raiz quadrada, certo? Então aqui vai ficar raiz quadrada. Esse valor de x ao quadrado, ele equivale a 1, certo? Então nós podemos dizer o seguinte, ó, que x ao quadrado equivale a 1. Nós podemos ter dois possíveis valores para x. Como, professor? X pode ser o valor de 1 e x pode ser o valor de menos 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado é o próprio 1 e menos 1 ao quadrado ele também vai ser 1, certo? Então nós poderíamos ter duas possíveis soluções. Tá massa aqui? Então cuidado com isso. Então quando vocês tiverem aqui uma raiz de um quadrado perfeito, certo? Esse resultado ele passa a ser o módulo do radicando. Então lembre, professor, o que é um módulo do radicando? Nós podemos ter dois valores, um valor positivo e um valor negativo. Massa? Então vamos lá para a segunda propriedade. A segunda propriedade é mais ou menos assim. Eu tenho uma raiz de índice n, certo? Onde dentro do radicando eu tenho uma operação de multiplicação. Então eu posso reescrever essa raiz conservando a raiz com o mesmo índice, certo? E na mesma operação. Então como é que eu faço isso aqui, professor? Com números. Então vamos lá. Então raiz quadrada de 12. Pessoal, lembre, 12, se eu decompor 12, eu posso escrever ele de outra forma. Então aqui dá para dividir por 2. 6 por 2 aqui dá 3, por 3 dá 1. Então observe que 12 é a mesma coisa de você escrever 2 ao quadrado vezes 3, certo? Então se eu trago aqui para dentro do radical, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3. E daqui eu posso aplicar a propriedade que a gente acabou de ver aqui na 2. Como? Eu posso reescrever isso aqui, separando os termos na mesma operação de multiplicação, certo? E daqui eu posso ainda simplificar mais um pouco. Como? Nessa primeira parte eu posso simplificar o índice da raiz, que é 2, com o expoente, que é 2. Então ele pode ficar escrito nesse formato aqui, ó, 2 raiz quadrada de 3, beleza? Então, ó, professor, propriedade 3. Então, quando eu tenho dentro do radical uma divisão entre dois números, eu posso reescrever esses dois números em uma fração de forma que cada elemento, tanto o numerador quanto o denominador dessa fração do radicando, fique no mesmo índice da mesma raiz, certo? Então, pode reescrever os dois elementos, ó, 12 sobre 2, dentro de um único radical. Por que que eu posso fazer isso? Porque eles têm o mesmo índice, certo? Eu só posso fazer isso porque eles têm o mesmo índice. E daqui eu poderia simplificar, ó, 12 dividido por 2, isso aqui passa a ser 6. Então, ó, raiz quadrada de 6, beleza? Então, aqui eu tenho as três primeiras propriedades. Então, a quarta propriedade é mais ou menos o seguinte, ó, ela tanto vai servir para você aumentar esse índice, como para você reduzir o valor do índice, certo? Por exemplo, como é que eu consigo dizer qual seria o maior radical? Então eu só posso dizer quem é o maior se eu deixar o mesmo índice, certo? Se eu deixar os dois radicais, ó, com o mesmo índice. Então o que é que nós vamos fazer? Nessa primeira raiz, nessa primeira radical, eu vou multiplicar ele por 3, para que o índice fique 6, certo? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 3, aí observe, ó, se eu multipliquei o índice da raiz por 3, o expoente ele também vai ser multiplicado, ó, pelo mesmo valor, certo? Como eu estou mostrando aqui na forma genérica. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a 1 vezes 3. Professor, de onde estava esse 1? Ele estava aqui já no 3, certo? O expoente do 3. E nessa segunda parte, ó, nessa segunda radical, eu vou multiplicar esse índice por 2. Então nós vamos multiplicar ele por 2. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 2, e o expoente radicando, ele também vai ser multiplicado por 2, certo? Então nós chegamos à conclusão que eu posso dizer que vai ficar mais ou menos assim, ó. Então o primeiro radical vai ficar, ó, raiz sexta, 3 vezes 1 dá 3. E a segunda parte vai ficar 3 vezes 2, que também vai ficar com índice 6, 2 vezes 1. Então vai ficar 3 ao quadrado. Então, pessoal, observe, ó, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, isso aqui dá 27. Certo? Ó. Então, raiz sexta de 27.
E 3 ao quadrado, isso aqui vale 9. Então, a gente chega à conclusão que raiz sexta de 27 é maior do que raiz sexta de 9. Beleza? Então, observe que eu usei a propriedade aumentando o índice. Certo? Então, se você multiplicar o índice por um número, o expoente do radicando, ele também vai ser multiplicado por esse mesmo número. Professor, poderia dividir o índice? Poderia também, você poderia reduzir ele. Então, observe que se eu divido o índice por um determinado número, o expoente ele também vai ser dividido por esse mesmo número. Beleza? Então, essa é a propriedade 4. A propriedade 5, raiz de uma raiz. Como é que a gente faz isso aí, professor? Você faz o seguinte, você conserva o radical e multiplica os índices, certo? Conservando o radicando. Então, eu conservei o radicando, que é o valorzinho de A, e multiplico os índices das raízes, beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo com números. Então, observe, eu tenho raiz quadrada de raiz cúbica de 5. Então, eu vou conservar o radicando, que é o meu 5, e eu multiplico os índices das raízes. Então, vai ficar 2 vezes 3, passa a ser 6. Beleza? Então, aqui eu não tenho como simplificar, já que o expoente é menor do que o índice. Pessoal, lembre, eu só posso fazer simplificações de radicais se o expoente for maior ou igual ao índice, certo? Se ele for menor, ele não consegue ser extraído da raiz. Então, na propriedade 6, nós temos um radical elevado a uma certa potência, certo? O que é que isso acontece? Esse bezinho que está aqui fora, ele pode ser qualquer número real, certo? Pode ser 0, um valor negativo, qualquer valor real. Esse número, ele passa multiplicando o expoente do índice da raiz, certo? Então, ele vai multiplicar o expoente do radicando. Então, observe aqui, raiz de n, a elevado a b. Professor, como é que eu vejo isso aí com o número? Você vai fazer o seguinte, o 3, ele vem para dentro da raiz, multiplicando o expoente desse radicando. Então, vai ficar assim, raiz quadrada. Professor, 5 está elevado a quem? A gente subtende que aqui tem 1. Então, vai ficar 3 vezes 1. Então, vai ficar 5 elevado a 3. Quem é 5 elevado a 3? Eu poderia simplificar. Poderia escrever assim, lembrando as propriedades de potência de mesma base. Então, eu poderia escrever como 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. E daqui eu já poderia aplicar uma outra propriedade que a gente acabou de ver aqui agora. Quando eu tenho uma operação de multiplicação entre dois termos, eu posso escrever na mesma raiz com o mesmo índice. Então, eu poderia escrever ele assim, 5 ao quadrado, raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5 elevado a 1. E esse primeiro radical eu posso simplificar. Então, aqui vai ficar como 5 raiz quadrada de 5 elevado a 1. Beleza? Então, essa seria a simplificação desse exemplo. Pessoal, você que está chegando aí agora, está gostando, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e vamos ver aqui as aplicações. Então vamos lá, para a galera que está se preparando aí para o Enem, para o IF, para os vestibulares, para os concursos da vida, essa é uma questão de matemática básica envolvendo radiciação. Então se ligam, ela caiu no IF do Ceará, certo? 2019. Ele fala assim, ordenar corretamente os números reais x, y, z, obtemos. Pessoal, observe. O valor de x, ele está escrito de uma forma que eu posso trazer esse 2 aqui para dentro da raiz. Como, professor? Reescrevendo ele assim, 5 vezes 2 ao quadrado. Por quê? Porque se eu simplifico o expoente do 2 com a raiz, ele vai sair da raiz, certo? Então, a gente está fazendo a forma inversa. A gente está colocando ele dentro do radical, certo? O y, eu vou fazer a mesma coisa, O 3 está fora, professor, do radical. Então, vamos colocar ele para dentro. Então, para que ele fique dentro do radical, o expoente dele tem que ser o mesmo expoente do índice da raiz, que é 2. E o valor de z? Quanto fica o valor de z? Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. E daqui a gente faz a multiplicação dos termos. Primeiro, resolvendo a potência. Então, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 5, isso aqui vale 20. Certo? Segunda, o valor de y, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 2. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 18. E o valor de z, 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 3,
da raiz quadrada de 75. Então, organizando esses valores, nós temos o seguinte, ó, raiz quadrada de 75, ele é um valor maior do que raiz quadrada de 20, que é maior do que raiz quadrada de 18. Então, a alternativa que satisfaz essa condição é justamente quem? Então, isso aqui é o valor de z, 20 é o valor de x, e raiz quadrada de 18 é o valor de y. Então, a alternativa correta, letra C de cachorro. Então, galerinha, se ficou claro essa aula para vocês, essa revisão, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, galera!